focado também nessa questão de um trabalho mais social, a presença da igreja na área social, mas com responsabilidade, justamente você ter a coisa bem orientada. Uhum. E a comunicação dessas ações visa resgatar e incentivar pessoas para que elas permaneçam nesse caminho. Então, o número enorme de ações que existem, muitas vezes a pessoa diz, faço bem com uma mão que a outra não saiba. É um ensinamento bíblico. Está certo. É para a pessoa não ser uma pessoa vaidosa de fazer ação, ou usar essa ação que está fazendo de uma maneira absolutamente inadequada. Agora, quando alguém enxerga no ato de fazer o bem um espelho, um exemplo, um estímulo, eu acho que isso deve ser divulgado, sim. Né? Então não tem o ensinamento bíblico, aquilo que está colocado no Evangelho, ele traz um conteúdo de não deixar o homem, o ser humano, se envaidecer, ter sentimentos ruins em relação a uma coisa boa. Por outro lado, eu acho que não pode ser mal interpretado. Ele não deu um exemplo para a gente? Exato. Então, ele, quando fazia milagres de curas, quando ele pregava o bem, ele pregava isso publicamente. Claro. E fazia com que seus discípulos também tivessem uma ação de evangelização, né, um trabalho junto às comunidades que não conheciam a verdade, que não conheciam esse caminho de salvação. Ele fazia isso. Né? As cartas de São Paulo nada mais são do que divulgar, sim, né? Fazer um trabalho de divulgação daquilo que instruções, né? Instruções. Até porque, como você mesmo disse, se a gente não tem um exemplo, a gente não sabe nem o que fazer. Então, o meu exemplo foi e é a igreja. A igreja que eu pertenço, a igreja que eu tenho fé, e os padres e todo o clero que eu vejo que faz o bem. Então, hoje, né, me incomoda um pouco quando as pessoas elas ficam reticentes quando aparece alguém com uma obra, um trabalho, porque elas não abrem as portas num todo, elas ficam sempre de pé atrás. Devem ter seus motivos, é óbvio, eu respeito, mas eu acho que é merecedora, essa pessoa que está tentando fazer o bem, é merecedora de pelo menos poder dar a palavra, poder ser ouvida, né? Para que, se for de fato para o bem, como a grande maioria tem sido, que a pessoa que é gestora, ela abra mais os seus corações e abra também a porta para esse que quer fazer uma ação para o bem poder entrar. Você tem um jornal, né? Eu vi que vocês estão tão organizados, tão estruturados, que eu recebi até um exemplar de vocês. Na verdade, o jornal Testemunho de Fé é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, juntamente com a Rádio Catedral, né? E o jornal Testemunho de Fé, ele vem mostrando, né, entre outras coisas, todo um envolvimento da Igreja Católica com as suas ações, né, na área litúrgica e na área social. Então, o Testemunho de Fé, que é também coordenado pelo Monsenhor Haroldo Ribeiro, da Catedral de São Sebastião, ele tem uma tiragem, né, para todo cidadão da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, esse jornal é gratuito, fica nas paróquias, né? Quem quiser ter acesso pode solicitar, ou até mesmo para a Rádio Catedral, no programa dos Católicos em Ação, e que a gente mantém esse vínculo e entrega o jornal sem problema nenhum. É fundamental, né, Cristina? Eu acho que a gente cumpre bastante bem o nosso papel aqui, de dar esse espaço, da gente poder divulgar o que as pessoas fazem de bom, que a gente está, de fato, estimulando, assim como nosso Deus fez, né, como Jesus deixou aí. Eu vejo nessa capacidade, inclusive, de montar essa rede de informação, a rede de fazer com que as pessoas saibam onde acessar um benefício, ir lá, saber que receber uma ajuda para complementar a nutrição de uma família é apenas um passo. Talvez até seja o atendimento daquela necessidade mais imediata, mas que cria um vínculo para que aquela família também possa ir recebendo orientação de como se organizar para sair daquela condição inferior que ela acabou se colocando. Porque às vezes o ensinamento para fazer com que o pai se torne mais dócil ou que deixe o alcoolismo, ou que uma mãe se torne um pouco mais responsável com a educação dos filhos, é algo que a gente faz
e que serve para a vida toda. Não basta, às vezes uma família está numa situação de miséria pela falta da fé e pela falta da orientação de pessoas que têm famílias mais estruturadas. Exatamente. Que já nasceram, às vezes, em família que tem tradição de bem informar. Porque o que vai ser de uma mãe ou de um pai que não tiveram a oportunidade de receber esse exemplo e esse ensinamento na sua missão de formar os filhos, de encaminhá-los bem. Então, você uma vez falou aqui no programa, e eu vou replicar aqui uma ideia sua, que a gente devia ter escolas de vida. Ou seja, escolas que tratassem de assuntos do dia a dia das pessoas, não só aprender matemática, português, ciências, que ensinassem as famílias como formar os seus filhos em várias áreas. E eu acho que a igreja pode e exerce muito bem esse papel. Então, foi bom até você tocar nesse assunto, porque os Católicos em Ação têm várias parcerias, né? Secretaria de Agricultura, na época que o Cristino era o secretário, mas ainda continua fazendo essa parceria com a Secretaria de Agricultura, com o INSS, né? Nós fazemos o INSS itinerante, orientando as pessoas a como se aposentar, tempo de serviço, pensão, enfim, tudo que é oriundo ao INSS. Nós estamos 2 vezes por semana na rua, né? Quartas e sábados. E agora também nós começamos a ir às escolas. Por quê? As escolas, a gente tem uma visão que o ensino fundamental precisa ser atingido com ações que já tem na ponta. Por exemplo, a lei seca. A lei seca está aí, ótimo, maravilhoso, mas ainda existe estatística. Existe estatística de morte. E hoje a gente está começando a fazer orientação para esses jovens que pensam em pegar carteira de motorista, que o álcool lícito ou a droga ilícita, ela precisa ser controlada. E isso é com orientação e currículo escolar. Que beleza. Cristiano, sabe que é bom dura pouco, né? É verdade. Quem quiser falar com você, como é que faz? Bom, temos aqui, né, o site na internet, cristinoaureo.com.br, e lá dentro tem um e-mail, a gente pode conversar sobre esse tema da solidariedade e outros que sejam de interesse de quem está em casa aí nos vendo e nos ouvindo. E queria especialmente bater muito nessa tecla da importância da gente divulgar e principalmente atrair mais gente para essa causa do bem, independentemente, como já dissemos aqui, das escolhas religiosas e de algumas posturas ou políticas ou de outra natureza. Você tem algum beijo, Olha, na verdade, temos sim. Eu quero aqui registrar, né, o carinho que a gente tem recebido, o Magno Silva, lá de São Francisco de Itabapoana, o último município lá na divisa com o Espírito Santo, a Michele Aurora de Teresópolis, a Ana Cristina Viana, através do Orkut, se comunica aqui com a gente, a Carmen Mota, aqui do Rio, nossa amiga, a Eleni Xavier, que também entrou, sempre participa nas discussões do nosso site, enviando opiniões, sugestões, o Marcos Mendonça, a Cláudia Ferreira e o Edivaldo, lá de Araruama. Um abraço, aliás, o Evaldo de Araruama, desculpe, um abraço grande, saúde, sorte, que a gente tem aí a oportunidade de estarmos sempre juntos, falando e praticando a solidariedade. Obrigada, Cristiano, pela tua presença. E você, Sandro, quem quiser falar contigo, como é que faz para acessar? www.catolicoemação.com.br. Deve estar aqui embaixo também, www.catolicoemação.com.br. Entre em contato conosco e aí você vai acessar o nosso site. Você tem beijo, recomendação? Tenho. Primeiro eu quero agradecer a Deus por me dar mais essa oportunidade de apresentar o Católicos em Ação para o povo carioca. E um beijo para toda a minha família, né? Em especial para minha esposa, para minha filha. Um beijo no teu coração, eu te amo muito, tá, filha? E a sua mãe também, Andréia, um beijo para você. E a todos aqueles que são voluntários dos Católicos em Ação, sem exceção. Se eu falar aqui, são muitos. Hoje a gente atinge de Angra dos Reis até São Gonçalo, Cabo Frio. Então, são muitos hoje voluntários dos Católicos em Ação na prática. A gente recebe e-mails desses lugares todos. Mas eu quero colocar, em especial, um abraço para quem está me dando a oportunidade de ser um Católico em Ação, que é Dom Orani Tempesta. Muito obrigado, Dom Orani, por essa oportunidade de poder expor na sua Rádio Catedral um sentimento de um católico em ação.
Que bonito, que beleza. Eu também quero deixar um beijo para a dona Orani, que abençoa os nossos filhos. Muito obrigada. E os nossos beijos aqui, você que, olha, enquanto isso está aqui, ó, o site do nosso instituto, acessa, se quiser falar com a gente, mandar pauta, sugestão, crítica, elogio, estamos abertos a tudo. Um beijo para Ana Paula do Fonseca, de Niterói, que é ouvinte, que eu também apresento o programa na Fluminense AM 540. Um beijo para Alexandre, Dona Nina, querida Dona Nina. Para a Clícia Cruz, do site Urural. Obrigada, Clícia. O Leandro Nunes, o marido da Clícia. O Sandro Cruz, que é um seguidor no Twitter da gente. Olha aí, ó, o nosso Twitter também. Para o Clóvis Eduardo, de São Pedro da Aldeia, seguidor do Twitter. Olha aí, você quer entrar no nosso Twitter? Se inscreve. E para a Michele Mairim, colunista da Folha da Manhã, que sempre nos cita com tanto carinho lá na coluna dela. Um beijo a você, um beijo a vocês dois. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você pela audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima, hein?